Tá, gente, bom dia. Essa é a nossa primeira aula no curso de Engenharia de Produção, né? Disciplina de metodologia da pesquisa. Eu sou o professor Micael. Eu vou começar a aula de hoje com uma não breve apresentação, mas também nem tão minuciosa, tá bom? Através do meu currículo. Interessante que, como a gente vai trabalhar a disciplina de metodologia da pesquisa, eu quero apresentar para vocês também, não sei se vocês já conhecem, essa plataforma do CNPq, né? A plataforma do Ministério da Educação para os pesquisadores residentes no Brasil. Então, digamos que vocês queiram seguir carreira acadêmica de pesquisa, quiserem entrar no mestrado, no doutorado futuramente, até mesmo uma especialização, é interessante vocês fazerem o cadastro de vocês nessa plataforma, e todo o trabalho que vocês desenvolverem dentro da UFAM e até mesmo fora, relacionado a pesquisas, né, PIBIC e outros tipos de pesquisas, vocês podem acrescentar aqui. Não darei uma aula sobre como preencher o currículo Lattes. Eu quero apenas que vocês me conheçam e, ao mesmo tempo, tenham conhecimento de que existe essa plataforma para os pesquisadores que são residentes no Brasil. Então, gente, esse aqui sou eu, tá? Vocês já viram pela câmera de uma forma mais aparentável. Mas brincadeiras à parte, ele tá desatualizado, tem algumas informações que eu ainda preciso acrescentar, mas o principal está aqui nessa breve biografia. Então, gente, eu sou graduado em Letras, com habilitação em Língua Inglesa. Eu possuo mestrado em Estudos Literários, tá bom? Eu tenho experiência na área de letras em literatura, e eu trabalho as literaturas estrangeiras modernas, e eu atuo nesses temas: conto, romance, teatro em língua inglesa, literatura anglófona, literatura infanto-juvenil, literatura western, que é a literatura dos Estados Unidos, teoria literária, narratológica, distopias. Eu gosto muito de trabalhar ficções futurísticas, ecocrítica, questão ambiental, fantástico e estudos sobre a memória, principalmente. Também faço pesquisa na área de letramento literário, ensino de literatura, e atualmente eu estou desenvolvendo essas pesquisas, que é o teatro norte-americano negro, Black American Theater, sonho americano, no American Dream, estudos sobre a memória, trauma, testemunho, e metodologia para pesquisa em estudos literários. Aí, daqui a pouco eu explico isso daqui para vocês. Também faço pesquisas, estou desenvolvendo pesquisas na área do letramento. Sou membro do grupo de pesquisas Literatura, Educação e Dramaturgias Contemporâneas, o LEDRAC, que é coordenado pela professora doutora Maria da Glória Magalhães dos Reis, que é a minha orientadora de doutorado, e atualmente estou trabalhando como professor substituto na Universidade Federal do Amazonas, e também ministro aulas na Escola Internacional do Amazonas. Eu quero destacar essa parte de metodologia para pesquisa em estudos literários, porque a disciplina que nós estamos estudando no curso de Engenharia de Produção é metodologia da pesquisa em... Deixa eu aceitar o rapaz aqui. Tá, voltei. Então tá. Eu acho que eu vou ligar minha câmera, gente, rapidinho. Desculpa interromper assim do nada. Então tá, voltando. A disciplina que estamos trabalhando é a metodologia da pesquisa para a engenharia de produção, né? Porém,
todo o conceito teórico de metodologia, não importa a área do conhecimento que estejamos atuando, a base teórica dela será basicamente a mesma. Então, os livros, as referências bibliográficas que eu vou apresentar para vocês hoje eu vou falar apenas das básicas, tá bom? Até porque eu não tive tempo de fazer o upload das complementares. Porém, as referências básicas que eu postei, elas servem para engenharia, servem para medicina, para contabilidade, para qualquer área do conhecimento, para você entender como é que funciona a pesquisa científica no ensino superior. E com certeza eu vou atender um pedido que o coordenador do curso de vocês fez. Na verdade, eu já tinha isso em mente, né? Eu providenciei a compra do livro que se chama Metodologia da Pesquisa em Engenharia de Produção. Então, o pedido do coordenador do curso foi que eu apresentasse trabalhos, pesquisas e artigos dentro da área de vocês, ou seja, dentro da área de engenharia de produção, e para mim isso faz todo o sentido. Tá bom? Então, a disciplina Metodologia da Pesquisa, ela vai mostrar os caminhos da pesquisa, a estrutura do texto acadêmico da graduação, que também pode servir até para uma pós-graduação. O que vocês vão aprender aqui em relação a projeto de pesquisa, tenham isso não apenas como um projeto de pesquisa que vocês vão submeter para fazer um TCC, mas pensem também nesse projeto de pesquisa a longo prazo, para aqueles que querem continuar na área de pesquisa, tá bom? Gente, rapidinho, se alguém está mandando mensagem no chat, eu não vou conseguir ver agora, mas deixem as perguntas ou comentários que ao final a gente pode reservar um tempinho para responder, tá bom? Até porque eu não consigo ver nada, eu estou só com a tela aberta aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais para mostrar para vocês. Aqui foram alguns cursos dentro da minha área de literatura que eu fiz, a maioria relacionado ao ensino de literatura, ao ensino de teatro principalmente, que é a pesquisa onde eu estou mais me debruçando. Eu esqueci de falar, eu também tenho experiência na área de linguística, né? Aquisição de linguagem, ensino, aprendizagem de línguas, porque a minha formação básica, vocês vão ver aqui em cima, é em inglês. Então, trabalho ainda com ensino de inglês, como primeira língua e como segunda língua. Aqui um pouco da minha atuação profissional, eu coloquei aqui a UFAM. Isso tudo, posteriormente, se for uma demanda interessante do I7, eu posso fazer um mini curso de como preencher o Lattes. O que eu quero mostrar para vocês está aqui. Cadê? Aqui as linhas de pesquisa, né? Mencionei lá na mini biografia. Mas aqui está enumerado, então, a literatura norte-americana, Western, que vai ser literatura de fronteira dos Estados Unidos, a literatura do Oeste, teoria literária, metodologia da pesquisa, literatura de modo geral, ensino, dramaturgia e tradução. De vez em quando eu faço uns trabalhos de tradução, principalmente nos artigos que eu escrevo. Que a maioria das obras que eu trabalho ainda não foram traduzidas para o português brasileiro. Projetos de pesquisa, o LEDRA que eu comentei anteriormente. Esse daqui é um projeto que futuramente virará ou vai virar um livro, falando sobre memória, testemunho e trauma. A gente está juntando uma galera bem legal para trabalhar esse estudo sobre testemunho, principalmente, né? Enfim, não vou polemizar tanto. Esses outros aqui, a revista Folhas, é coordenada pelo meu ex-orientador de mestrado, o professor Dr. Lajosa Silva. É um projeto de 1 ano,
onde a gente desenvolve estudos, desenvolvemos trabalhos, né, artigos, que viram capítulos de livros. Então, tem essas duas coletâneas que já foram publicadas, uma em 2018, outra 2019. Como eu falei para vocês, aqui está bem desatualizado, porque já tem outro projeto que está em andamento também, que é uma outra coletânea de uma escritora amazonense. Eu já prestei auxílio como revisor da revista eletrônica Decifrar, que é a revista do curso de letras da Universidade Federal do Amazonas. Essa parte de periódicos, de publicação de artigos, nós teremos uma aula específica para isso, sobre artigo científico, como publicá-lo, ok? Porque quando vocês escreverem o TCC de vocês, o projeto para o trabalho de conclusão de curso, em formato de artigo, seria muito interessante vocês publicarem em coautoria com o orientador de vocês. Então, constantemente, durante os nossos encontros síncronos, eu estarei falando e batendo nessa tecla de pesquisa e publicação, ok? Já revisei alguns projetos para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. Eles têm um programa, anualmente ou semestralmente, eles lançam editais com programa Ciências na Escola. Então, os professores da rede básica de ensino municipal e estadual, eles podem submeter projetos para avaliação, e eu tive a oportunidade de avaliar por 3 vezes. O problema é o quantitativo de projetos, por isso que esse ano de 2021 eu decidi não pegar, ok? A minha área de atuação eu já comentei. Tá, isso aqui não precisa, também não. Aqui é um pouco da minha produção intelectual, a produção científica. O artigo mais recente que eu publiquei foi esse daqui, There Will Be Blood, uma análise da violência meridiana de sangue. Isso foi numa revista da Universidade Federal de Tocantins. Ela tem Qualis B1. Novamente, quando estudarmos sobre artigos científicos e publicação, eu vou explicar o que significa Qualis e qual a pontuação de cada revista, e de que forma a tua publicação ela pode contribuir não apenas para a sociedade, mas também para a universidade a qual vocês estão vinculados, no caso, a Universidade Federal do Amazonas. Aqui são alguns capítulos de livros, eu preciso acrescentar alguns outros. Congressos que participei, apresentações que fiz, eventos, né? Congressos que participei e organização. Então, gente, esse sou eu em termos profissionais, em termos acadêmicos. Gosto de produzir bastante e não verei problema em auxiliá-los, em ajudá-los nessa caminhada de pesquisas. Obviamente, vocês viram que meu currículo ele é bem específico para a minha área de atuação, para a minha área de letras. O que eu vou fazer aqui é misturar essa base teórica genérica que eu costumo falar com a área de atuação de vocês, a engenharia. Então, gente, esse daqui é meu e-mail, micael.frota@gmail.com. Esse é meu WhatsApp, vocês já estão no grupo. Então, a gente tem apenas que... Eu acho que vocês já escutaram antes, né? Mas eu preciso registrar e preciso lembrar também de usar o grupo de WhatsApp especificamente para assuntos da disciplina, ok? Nada daquelas mensagens absurdas de correntes e sei lá mais o que. E para tirar uma dúvida rápida, né? Professor, eu não estou abrindo material, ou não encontrei o material, etc. Podemos utilizar o e-mail também, ok? Mas acredito que a nossa principal forma de comunicação será pelo WhatsApp e pela sala virtual
do Google Classroom, tá bom? Continuando a apresentação, agora vamos falar um pouco da disciplina em si, né? O curso é Engenharia de Produção, essa é a sigla dele, IT03, a disciplina é ITA 132, Metodologia da Pesquisa, e o que eu vou apresentar, para vocês será o plano de aula, né? Então a gente vai passar pela ementa, os objetivos, a programação, que está bem corrida, vocês vão perceber isso, a forma como será as aulas, né? Procedimentos de ensino-aprendizagem, procedimentos de avaliação e as bibliografias, tá bom? Então deixa eu... aqui. Eu já deixei aberto porque nunca se sabe, né, meu Deus? Então tá, gente, esse daqui é o plano de aula. Eu acho, tenho quase certeza que vocês têm acesso a esse plano através do eCampus. Então, ou vocês terão acesso depois que o coordenador der aprovar ele. Porém, ele me disse que já aprovou, mas enfim. Eu preenchi algumas informações lá, como horário das aulas teóricas e horário das aulas práticas e horário e local de atendimento aos alunos. Porém, isso daqui está muito subjetivo e extremamente alterável, ok? Principalmente no que diz respeito a aulas práticas e o horário de atendimento, ok, a gente pode obedecer isso daqui, mas a aula prática, vocês basicamente vão estar fazendo aulas práticas diariamente. Então, meio que desconsiderem esse horário das aulas práticas, porém, obedeçam o horário das aulas teóricas, que vocês vão ver mais abaixo, não vai obedecer esse período de 2 horas, e tudo isso tem uma explicação que a moça lá me passou. Eu realmente espero que todos entrem na nossa sala virtual do Google Classroom. É mais fácil entrar pelo código de acesso, porém eu disponibilizei o link. No plano disponibilizei link e o código no e-mail que eu enviei ontem, e também disponibilizei, se não me falha a memória, no grupo de WhatsApp. Se não fiz no grupo de WhatsApp, alguém depois me lembra. Então a ementa do curso é essa, gente, a pesquisa científica, tipos da pesquisa, etapas de uma pesquisa científica, elaboração de trabalhos de graduação, tipos de trabalhos, monografias e artigos científicos, normas metodológicas para citações diretas e indiretas, notas de rodapé, normas para apresentação escrita e a apresentação de trabalhos acadêmicos, ok? Os tipos de trabalhos acadêmicos eu quis filtrá-los entre monografias e artigos científicos porque são os mais comuns utilizados no curso de graduação, tá bom? Então, dependendo da maturidade do aluno, dependendo da escrita e da leitura feita no projeto e no artigo, no estudo, na pesquisa, desculpa, a gente pode lapidá-lo, né, adaptá-lo a uma monografia ou a um artigo. Porém, fiquem tranquilos, vocês vão saber exatamente o que é cada um. Serei muito chato, e acreditem, eu sou, nessa parte aqui das normas metodológicas para citações diretas e indiretas, tá bom? Principalmente nas citações indiretas. E já vou adiantando, vocês vão ler muito e vocês vão escrever também, tá bom? E quando eu falo em escrever, eu falo em utilizar o seu pensamento, utilizar a sua ideia, utilizar a sua interpretação. Obviamente que para escrevermos, precisamos ler antes. Mas isso não quer dizer que você está autorizado a pegar a ideia de uma outra pessoa e se apropriar dela. Isso se chama plágio.
Então, existem formas de você utilizar o que alguém já escreveu e mostrar textualmente, ou utilizar como suporte de uma interpretação, de uma análise que você está fazendo, tá bom? Porém, jamais tente se apropriar de uma ideia já escrita, já registrada e já publicada, ok? E existem ferramentas para pegar o plágio, tá bom? Mas eu acredito que não teremos esse tipo de problema, ok? Passando da ementa para os objetivos, o objetivo geral é proporcionar aos acadêmicos os instrumentos para a realização de trabalhos de pesquisa acadêmica. Entendam como instrumentos todo o cabedal, não apenas teórico, mas também prático, da pesquisa científica, tá bom? Existe uma metodologia, não vou falar que ela é uma metodologia específica, porém, é o procedimento ou a abordagem científica mais utilizada no curso de engenharia. E vamos dar um foco, vamos dar uma atenção especial a ela, porque possa ser que vocês utilizem futuramente. Os objetivos específicos é preparar o aluno para escrever projetos de pesquisa, monografias e artigos, realizar os trabalhos acadêmicos de acordo com métodos científicos, desenvolver habilidade crítica de análise para relatar os resultados da pesquisa em linguagem científica e desenvolver competências de visão sistêmica, previsão e interação entre os sistemas, tá? O método científico, gente, explicando brevemente aqui, estudaremos ele com certa exaustão, porque o que é o método? O método é o caminho, é a forma como você está desenvolvendo a pesquisa, é a sua abordagem através de uma referência, através de um estudo já feito e comprovado, que vai guiar a sua pesquisa, né? Que vai guiar, que vai tentar encontrar a resposta para a sua curiosidade, né? Porque a pesquisa ela vai partir de uma inquietação, ela vai partir de um problema, né? E o método que vai guiar você a essa resposta, a solução ou não desse problema que você identificou, tá bom? Vocês vão perceber durante as aulas que não é toda pesquisa científica que vai apontar para uma solução. Muito pelo contrário, a maioria das pesquisas científicas elas vão deixar um caminho aberto para futuras pesquisas, né? Você vai, através da sua pesquisa, você acaba se tornando uma nova referência para buscar novos caminhos e novas respostas, tá bom? Outro detalhe importante é a questão da linguagem científica, tá bom? Os textos que vocês estão acostumados a escrever dentro de um projeto de pesquisa científica ou dentro de um artigo científico, a linguagem utilizada ela é bastante diferente, porque utiliza-se uma linguagem científica, que nada mais é do que uma linguagem acadêmica, tá bom? Obedecendo não apenas a norma culta da gramática da língua portuguesa, mas, ao mesmo tempo e principalmente, utilizando termos técnicos, termos específicos da área de engenharia. Então não se preocupem, porque vocês estão ou estarão expostos a essa linguagem científica constantemente no decorrer do curso de vocês, ok? E tentar fazer o melhor uso dela. Obviamente que se você não souber, você ouviu ou leu uma palavra, achou ela interessante, porém você não sabe o significado dela, muito menos qual é o contexto que ela deve ser utilizada, por favor, não utilize no seu trabalho, porque aí uma palavra, gente. Eu lembro que eu assisti uma defesa
de mestrado e a moça, ela utilizou uma palavrinha equivocada, descontextualizada, e aquela palavra anulou todo o trabalho dela. Entendeu? Então, é utilizar a linguagem científica, porém saber o que você está falando para não cair nesse problema. Eu particularmente já tive artigos que não foram recusados, mas retornaram da avaliação de periódicos científicos e nacionais por conta do léxico, né? Por conta de uma palavra que descontextualizou ou que foi utilizada de forma equivocada, ok? Porém, falaremos disso posteriormente. E aqui, gente, o conteúdo programático. Pelo amor de Deus, não se assustem. Eu queria muito ter começado isso daqui no dia 1º de julho. Porém, vou explicar brevemente o porquê que eu não pude começar. O primeiro detalhe é que eu não tinha acesso ao eCampus. Como vocês sabem, a UFAM, nem todos os setores da UFAM voltaram a trabalhar, e os que voltaram estão com uma demanda altíssima. Então, os processos eles estão meio lentos. Então, esse foi o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que foi me passado que vocês estavam em semana de provas, então eu não acharia justo, né, sobrecarregá-los e, sei lá, vocês se sentirem prejudicados por estarem começando um curso. Eu brinco que aqui é a louca missão de terminar um semestre em um mês. Mas enfim, é basicamente isso que vai acontecer. Então, estamos começando hoje, no dia 15. A previsão de finalização é no dia 6/8, tá? O colegiado do curso, junto com o colegiado da universidade, eu acho que outros professores já falaram isso para vocês, se não, estou falando agora, foi decidido que as aulas serão síncronas e serão assíncronas. Então, por exemplo, 10% das aulas, ou 10% da carga horária, ela deve ser síncrona, ou seja, esse tipo de aula que a gente está fazendo aqui, uma live, como dizem os outros. Então, a disciplina de metodologia no curso de engenharia, ela tem 60 horas, ou seja, nós precisamos ter, no mínimo, 6 horas de aulas síncronas, desse tipo de aula que estamos tendo agora. E entre o dia 1 de julho ao dia 14 de julho, eu ainda fui surpreendido que, pelo fato de estarmos fazendo um período em um mês, a carga horária que eu havia comentado aqui em cima com vocês, isso daqui, aulas teóricas, terça, 10 ao meio-dia, quinta, 10 ao meio-dia, elas passariam de 2, como vocês estão vendo aqui do lado, elas passariam de 2 para 4 horas. Então, essas três primeiras aulas aqui, eu estou meio que desobedecendo uma instrução que foi passada pelo colegiado. Porém, a partir do dia 20, gente, teríamos que cumprir 4 horas diárias de aula, tá bom? Porém, a maioria dessas 4 horas diárias que teríamos que cumprir, eu optei por deixar como aulas assíncronas, ou seja, aquelas aulas que vocês estarão estudando por conta própria, tá bom? Aí, obviamente, aí fica um acordo entre a gente, que aí a gente pode falar ao final da aula. Vocês podem utilizar essas 4 horas às terças e quintas, no horário de 8,
até meio-dia, porque esse é o recomendável. Ou então, quando eu marcar a atividade no Google Classroom, eu posso não limitar o horário, eu posso deixar aberto para o dia inteiro, desde que vocês tenham o compromisso de me entregar ou de devolver a atividade naquele mesmo dia. Aí vocês trabalham o que a gente fala em inglês de time management, vocês trabalham com o gerenciamento de horário de vocês. Tá bom? Assim, a gente pode entrar num acordo para não sobrecarregar ninguém, porque 4 horas de aulas diária eu entendo que é maçante, não só para mim, mas para vocês também. Então, deixem registrado aí em algum momento para a gente falar um pouco mais sobre isso ao final. Tá? Então, explicando essa questão das horas de carga horária, espero que vocês tenham entendido. Eu coloquei aqui a maioria como, se vocês observarem o tipo de aula, a maioria da aula está como teórica. Tá? A aula prática é o momento que vocês vão apresentar e estarão fazendo o projeto de pesquisa, que aí eu vou explicar na parte de avaliação daqui a pouco. Mas em termos de conteúdo, gente, a primeira aula é a apresentação de fato, mas a partir da segunda aula, gente, eu vou preparar o material da maneira mais didática, da maneira mais sucinta possível, e vocês farão leituras e vocês terão que escrever, tá bom? Porque a frequência de vocês depende da realização e da entrega das atividades. Então, por exemplo, na aula de hoje deveriam estar os 10 alunos matriculados, porém tem apenas 3. Tudo certo? E para mim fica difícil ficar indo atrás de alunos, querer saber justificativa. Enfim, vocês vão me conhecer melhor e vocês vão perceber que eu não sou tão rígido no sentido de estupidez, tá bom? Mas eu também não posso deixar a coisa muito aberta para não virar bagunça. Então, diariamente a gente precisa ter um compromisso de realização e entrega de atividades e principalmente o compromisso de estar presente nas nossas aulas síncronas, que eu obedeci o mínimo para não sobrecarregar ninguém, tá? Mas não entendam isso como uma bronca, muito pelo contrário, eu até agradeço e dou parabéns para quem está aqui. Então, por exemplo, para amanhã eu vou deixar um material sobre introdução à pesquisa e como desenvolvê-la. Provavelmente será a apresentação de slide. Algumas dessas aulas, alguns desses tópicos aqui, desses conteúdos, eu precisarei gravar vídeo, tá? Mas se o vídeo for gravado, ele estará disponibilizado lá. Se ele não for gravado, não vai estar. É simples. Porém, diariamente, até o dia 6 de agosto, vocês terão materiais da disciplina com as respectivas atividades para realização naquele dia ou não. Aí a gente vai ter que discutir mais tarde. Os métodos científicos, isso daqui, gente, esse GIL 2017, é a obra a qual eu me baseei para a preparação da aula e também a obra a qual vocês estarão lendo algum trecho ou capítulo. Tudo bem? Então, os métodos científicos, o livro, a referência mais famosa utilizada é a dessas duas teóricas, a Lakatos e a Marconi. Porém, Pereira e Gil, eles também falam de métodos científicos. E aí eu coloquei esses 4 teóricos juntos no mesmo tópico ou no mesmo conteúdo para vocês entenderem e começarem a se familiarizar com esse tipo de diálogo, porque a pesquisa científica nada mais é do que um diálogo entre teóricos. Até mesmo quando você chega no doutorado. No doutorado você tem uma ideia diferente, até porque você já tem maturidade científica de pesquisa.
Porém, você não está criando a roda, tenho sempre isso em mente, certo? Você vai sempre buscar teóricos para fazer um diálogo que esteja de acordo com o que você está abordando. Prosseguindo aí, gente, vamos falar também as etapas da pesquisa. O que são as etapas da pesquisa? O tema, o problema, a justificativa, a hipótese, os objetivos. Okay? A gente vai eu meio que vou ajudá-los a montar esse esqueleto de projeto para vocês desenvolverem. Seguindo aí, o delineamento e as técnicas da pesquisa, né? A pesquisa documental e experimental, mais estudos de campo e estudos de pesquisa-ação, né? Estudos de campo e estudo de caso. Pesquisando, observando, lendo e analisando o curso de engenharia, as pesquisas feitas no curso de engenharia de produção especificamente, utilizam essa técnica aqui, gente. É a técnica de pesquisa e ação, certo? Vocês farão essa pesquisa mais bibliográfica, mais teórica, e ao mesmo tempo vocês, de alguma forma, mostrarão na prática qual é o efeito dessa pesquisa na prática, no cotidiano, certo? Então vocês, é nessa técnica aqui que eu falei no início da aula que focaremos um pouquinho mais, ok? Os fundamentos da pesquisa, a fundamentação teórica, que é justamente essa parte de conversa entre teóricos, né? Aí precisa ler, fazer fichamento. Não sei se vocês estão tendo a disciplina de português instrumental, porém é nessa disciplina de português instrumental que vocês aprendem os gêneros textuais, né? O que é um fichamento, o que é um resumo, como fazer o fichamento, como fazer um resumo, como utilizar esses fichamentos e esses resumos dentro da sua produção escrita. As referenciações e as citações principalmente, né? E para isso utilizaremos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso daqui é fácil encontrar na internet. Eu particularmente tenho um livro da ABNT, mas ele está muito desatualizado, ele é tipo de 2017, ok? Aí pesquisando para fazer o plano de aula e para preparar as aulas também, eu descobri que no site da própria ABNT eles colocam todas as normas bastante atualizadas. E também utilizaremos essas outras bibliografias aí, o Furasté e a Marconi Lakatos. Elas estarão em todas, então nem se preocupem. Aí aqui teríamos uma aula síncrona, né, gente? Porque vocês já leram bastante, já escreveram bastante, acredito que pesquisarão bastante, então essa aula síncrona que eu marquei para o dia 27, eu coloquei plantão de dúvidas sobre o delineamento, a fundamentação teórica e o projeto parcial de pesquisa, né? Porque aí vocês já anotem no caderno, em qualquer lugar. Vocês já precisam pensar em algo para desenvolver em termos de projeto dentro da área de engenharia de produção, certo? E partindo das leituras, partindo das dúvidas e partindo dos auxílios que teremos, já vamos pensando na construção desse projeto. Como o próprio nome diz, gente, é um projeto, ou seja, ele estará passível de alterações, seja por mim ou seja pelo futuro orientador de vocês, tá bom? Então nessa aula síncrona eu já gostaria que vocês tivessem pelo menos essas etapas da pesquisa em mente. Eu gostaria que vocês já tivessem um tema e, partindo desse tema, qual foi a inquietação que vocês tiveram, né, para querer estudar e desenvolver esse tema, que é o problema. A justificativa, né, pensem
qual é a relevância social e acadêmica desse tema que vocês pretendem trabalhar, para a gente montar essa justificativa juntos, as hipóteses que foram geradas durante as leituras, as pesquisas em ação, né, que eu falei anteriormente, e já pensem no objetivo, nos objetivos da pesquisa, o objetivo geral e também os objetivos específicos, tá bom? Para quando for no dia 27, o nosso encontro, além de ser mais dinâmico, mais recíproco, ele também ter uma finalidade, tá? E a gente não ficar aqui perdendo tempo. Continuando, para o dia seguinte, né? Aí eu gostaria que vocês já entregassem o projeto parcial, que aí ele vai valer uma nota, é uma avaliação parcial, a entrega do projeto parcial, ok? Nessa aula síncrona aqui, eu pretendo mostrar para vocês também a forma como vocês devem colocar as informações. Talvez eu acrescente esse documento até antes da aula síncrona, que é para vocês já irem montando de acordo com as normas da ABNT. Não foge muito, quer dizer, foge bastante dos trabalhos. Não, foge, tá? Eu ia falar uma besteira aqui, deixa pra lá. Então tá, aí voltamos, aí a gente vai a gente sai da aula síncrona, sai da aula prática. Vocês estão percebendo que a maioria das aulas são práticas. E aí a gente volta aqui para a aula teórica, né? Técnicas de pesquisa de campo, observação, questionário, entrevista. Isso daqui, observação, questionário e entrevista, isso é exclusivamente para coleta de dados, né? Então, digamos que a sua pesquisa envolva, você precisa entrevistar um grupo de funcionários que está tendo algum tipo de trabalho, algum tipo de dificuldade no trabalho, e através dessa entrevista você vai ter dados reais para desenvolver o seu estudo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os tipos de questionário, as nomenclaturas desses questionários, né? Porque para cada padrão tem um nome. E eu já tive a oportunidade de assistir e participar de bancas onde foram descontados pontos preciosos do aluno, porque fez um questionário muito bom, fez um questionário maravilhoso e não sabia o nome do questionário. Aí isso planta uma dúvida na cabeça do orientador e até mesmo da banca, né, dos avaliadores. Você fez e não sabe o nome, é estranho. Enfim, essas estranhezas acontecem, gente, porque é cada absurdo que você vê, sabe? E assim, eu conto muitas das minhas experiências, porque eu gosto muito desse tipo de troca, eu gosto muito de participar de congressos e eventos. E eu vou contar aqui uma pequena fofoca de uma apresentação que estava acontecendo na UFAM, na minha área de letras, onde tinha um apresentador lá que o cara, ele deu o azar de eu estar na plateia. Ele pegou a fundamentação teórica de um artigo que eu publiquei, colocou na apresentação dele como se fosse dele, entendeu? Aí eu fiquei extremamente chateado com aquilo, e nesse congresso tinha um tempinho que a plateia poderia fazer pergunta para o apresentador. Como era na minha área de pesquisa, que eu venho desenvolvendo durante anos, eu fui bem específico em umas perguntas e de propósito eu deixei o cara enrolado. Entendeu? Mas isso é um exemplo que eu estou dando para vocês não caírem nesse erro e estarem seguros. Né? Porque se você construiu o projeto, se você desenvolveu o projeto, transformou em artigo, você sabe exatamente cada letra, cada palavra, cada ponto e cada vírgula que está lá.
E você também está pronto e respaldado para esse tipo de situação desagradável. Tá bom? Continuando, gente. Falaremos dos trabalhos científicos, né? O projeto de pesquisa, o artigo científico. Faltou eu acrescentar monografia? Ah, não, está aqui, monografia. Projeto, monografia e artigo. Falaremos também das diretrizes e normas para apresentação de trabalhos acadêmicos. E as duas últimas aulas, gente, eu deixei para vocês se prepararem, né? Porque aí isso é extremamente difícil, tá bom? Mas eu gostaria que em um mês a gente já tivesse pelo menos um esqueleto ou o que nós chamamos na academia de pré-projeto. Então, vocês tendo esse pré-projeto pronto, aí a gente marcaria as apresentações. E aí cada aluno teria um tempo, a gente, no decorrer do mês, nós poderíamos, ou então eu poderia marcar o tempo limite para cada um apresentar, tá bom? E novamente, gente, a intenção, um dos meus objetivos principais para essa disciplina especificamente é fazê-la o mais produtiva e direta possível, entendeu? Porque eu poderia mostrar um monte de estudo da minha área para vocês, porém eu quero ser bem direto dentro da engenharia de produção. E possa ser que, partindo dessa disciplina, vocês já tenham um projeto pronto para defender ao final do curso e acrescentar apenas algumas outras informações, tá bom? E para o dia 6, seria a apresentação e a entrega do esqueleto ou do pré-projeto, ok? Gente, dúvidas novamente, vão anotando aí ou deixem no chat que eu posso ler e posso responder posteriormente. Eu estou me sentindo aqui um youtuber, não sei nem se youtuber faz isso. Enfim, os procedimentos de ensino-aprendizagem, gente. Teremos aulas expositivas e teóricas, porém práticas, aí coloquem teóricas entre parênteses práticas, com a utilização da plataforma digital Google Classroom para postagem e recebimento das atividades assíncronas. Tá? Eu espero que todos tenham familiaridade com o Google Classroom, senão eu tirei um tempinho para apresentar a plataforma, porém hoje, do meu ponto de vista, é a melhor plataforma para organização, envio e recebimento de materiais e até mesmo controle do que está sendo feito e do que não está sendo feito. Tá bom, gente? Quem tiver qualquer tipo de dificuldade pode entrar em contato pelo grupo de WhatsApp ou pelo e-mail. Eu não tenho problema em auxiliá-los, ok? Desde que obedeça alguns horários, né? Não vai mandar nada 1, 2 horas da manhã. E também não precisa de muito rodeio. Só teacher, professor, eu tô com uma dúvida, não estou conseguindo isso e aquilo, pá, acabou. Tá? Não precisa de Vossa Senhoria, nem nada disso não. O próximo aqui, procedimento de ensino-aprendizagem, é a utilização da plataforma de comunicação Google Meet para as aulas síncronas. Preferencialmente, primeiramente, a gente coloca o Google Meet porque é o que está sendo utilizado com mais frequência. Porém, se o Google Meet der problema, a gente parte para outra, que é o Zoom. Né? Só que o Zoom tem um limite de 45 minutos por chamada, então a gente teria que fazer 45 minutos, fecha e abre. Ficaria nessa aí, porque é gratuito e a UFAM não disponibilizou essas plataformas pagas ou então não disponibilizou de fato.
Em último caso, a gente pode fazer uma ligação conjunta pelo WhatsApp, mas aí eu não sei se daria para os 10 alunos fazerem, tá bom? Mas preferencialmente utilizaremos o Google Meet e eu farei como fiz hoje. Postarei no WhatsApp o link da reunião, postarei no mural do Google Classroom e também enviarei por e-mail, ok? E detalhe que eu esqueci de falar, talvez eu lembre depois ou não, mas vou falar agora. Estejam sempre atentos ao Google Classroom. Gente, eu estou em vários grupos de WhatsApp. Então, possa ser que você envie uma mensagem lá e eu não leia, mas não é porque eu não quis, é porque talvez eu tenha passado para cima ou deslizado o dedo e não tenha visto. Apesar de eu já ter fixado o grupo de vocês, ou o nosso grupo aqui no aplicativo, então eu acho que eu não terei problema. Mas a maioria dos informativos estarão no mural do Google Classroom, ok? Tentarei, gente, não vou prometer, mas tentarei postar a mesma mensagem do mural do Classroom no nosso grupo de WhatsApp e também no e-mail, ok? Porém, fiquem atentos ao mural. Aula seguindo o procedimento de scaffolding. Gente, scaffolding é uma técnica de acompanhamento de aprendizagem desenvolvida e utilizada pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e é utilizada em toda a Europa, tá bom? Então, o scaffolding nada mais é do que a identificação de uma dificuldade ou de um desafio do aluno, e partindo dessa dificuldade, partindo desse desafio, eu, como professor de vocês, vou ter que montar estratégia para auxiliá-los no avanço da aprendizagem, né? Scaffolding, gente, é uma metáfora que eles criaram. Scaffolding, a equivalência, né, para scaffolding, para a tradução de scaffolding seria andaime. Então eles pensam a aprendizagem como andaime, né? Você vai construindo a aprendizagem junto com o seu professor. Você vai estudá-la, você vai ter essa parte ativa, proativa sua, porém, se chegar o momento da dificuldade, o professor vai ter a sensibilidade de observar e montar essa estratégia para acompanhar, ok? E isso é normal, gente. Existem aí os autodidatas e tudo mais, porém até mesmo os autodidatas precisaram de alguém que dessem auxílio a eles. Continuando, exercícios e leituras individuais. Por isso que eu falei, a teoria ela está mais para a prática. São estudos de casos, questões, problemas, análise e elaboração de projetos, análise de artigos. Essa análise de artigos, gente, não se preocupem que eu não vou fazer pergunta sobre o que o artigo fala ou aborda. Não. Tá? A gente está num curso de nível superior, então a análise de artigos ela vai ser relacionada à coesão e coerência, a questões estruturais, porque é partindo de um modelo que vocês vão criar o de vocês, tá bom? As avaliações utilizadas para o acompanhamento da aprendizagem dos discentes serão formativa e somativa. O que é uma avaliação formativa? É uma avaliação diária. Lembra que eu falei? Todos os dias terá uma atividade no Google Classroom. Essas atividades, elas valerão algum tipo de pontuação? Sim. Ok? E ela é formativa porque ela é sequencial. A somativa nada mais é do que o pré-projeto ou projeto que vocês me apresentarão no dia 6 de agosto. Ok? A avaliação somativa é aquele tipo de avaliação, é tipo provão, entendeu? Você tem o conteúdo de um semestre inteiro e ao final do semestre, vamos fazer um provão. Entendam como avaliação somativa os vestibulares.
É o melhor exemplo que eu vou dar para vocês. No nosso caso aqui, eu não quis fazer a avaliação com perguntas objetivas ou, ou qualquer outro tipo de pergunta, mas sim a elaboração do projeto, que eu acho que é mais interessante e mais eficaz, tanto para mim quanto para vocês. Os procedimentos de avaliação, aqui tem as siglas. O AP é a avaliação parcial, que são trabalhos, resumos ou atividades práticas. PF é prova final, isso aqui não vai ter. Ou então, se alguém questionar isso comigo, eu posso utilizar a entrega do projeto como uma avaliação final. Não se preocupem. MEE é a média dos exercícios escolares e o MF é a média final. Aqui tem essa pequena fórmula, tá? O aluno deverá ter uma frequência mínima de 75% das aulas teóricas e práticas. Novamente, esse tópico aqui a gente pode discutir quando eu terminar a apresentação, tá bom? O coordenador me passou essa fórmula, gente. Porém, se nós retornarmos aqui, tem a avaliação parcial 1 e vai ter a avaliação parcial 2, certo? Então aqui nós teríamos duas notas, mais as notas das atividades do Google Classroom. Então eu estive pensando em utilizar essas duas notas, soma e divide por 2, e utilizar as atividades que eu passar no Google Classroom para acrescentar na nota, tá bom? Então, sei lá, o aluno que não conseguiu atingir a média para passar, porém, no projeto de pesquisa, né? Porém, esteve em dias com todas as atividades do Google Classroom, lutou para fazer aquilo, queimou neurônios, eu posso utilizar aquilo para dar uma força para o aluno. Ok? Lembrem-se, gente, nós estamos começando hoje justamente pelo fato de eu não querer prejudicá-los. Isso jamais passou pela minha cabeça, eu acho que não passa pela cabeça de nenhum professor. Porém, o trabalho tem que ser coletivo e eu preciso ver a recíproca de vocês, tá? Chegando aqui nas referências, eu vou voltar aqui para minha apresentação rapidinho. Aqui nas referências. Chegando aqui nas referências. Aqui, vamos lá. Não, eu tô com internet aqui, gente. Voltando aqui para a apresentação. A parte da bibliografia eu vou já apresentar. Se vocês tiverem dúvidas quanto à avaliação, também deixem registrado, tá? As aulas síncronas e assíncronas eu acho que vocês entenderam. O curso tem 60 horas, o colegiado decidiu que dessas 60 horas, o mínimo de aula síncrona, que é isso que a gente está tendo agora, uma live, uma coisa ao vivo, deve ser de 10%, ou seja, 10% de 60 são 6, então teríamos 6 horas de aulas síncronas no mínimo. Eu separei, no caso, 8 horas para a gente trabalhar. Essas duas, as 4 horas do plantão de dúvidas e as 2 da entrega e das apresentações, que, se for necessário, podemos estender sem problema nenhum. E as aulas assíncronas serão as atividades postadas no Google Classroom, que vocês terão que fazer diariamente, para garantir não somente essa nota, não vou falar nota extra, mas para garantir essa outra nota e também para garantir a presença de vocês. Eu preciso deixar bem claro que o coordenador do curso ele foi bastante enfático quando ele falou da frequência. Tá bom? Então, vamos nos ajudar para ninguém sair prejudicado, até porque é um mês apenas. Um mês, e aí tá todo mundo feliz, vai para o próximo período. Frequências, avaliações, notas, acho que falei o que tinha que falar.
Novamente, dúvidas, tirem no final. As obras e outros temas. Então, aqui, gente, é o link que nos levará para a nossa sala do Google Classroom, que por algum motivo não pode ser acessada. Ok. Ok. Eu que estou sem internet, mas aqui está conectado. Ok, gente, então eu vou continuar a gravação. Para quem caiu vai ficar pronto. Depois eu posso mostrar as bibliografias. Aqui eu chego a algumas informações relacionadas às aulas síncronas, tá bom? Então, lembretes da sala de aula, né? Para tornar a sala de aula virtual um ambiente saudável e produtivo, vamos manter isso em mente. Precisamos lembrar a seguir regras simples durante a aula. Etiqueta online, vamos nos comportar direitinho em nossa sala de aula. Parece coisa de criança, mas é sempre interessante a gente relembrar, apesar de já estar massificado, mas sempre tem alguém especial. Então, os lembretes da sala de aula, regras simples, vamos lá. Seja pontual, gente. Eu confesso para vocês que eu, particularmente, sou um escravo do relógio. Então, acho que vocês observaram que 20 minutos de antecedência eu já estava aqui. Ontem à noite eu já estava fazendo o teste, então eu sou muito chato com a questão da pontualidade. Eu sei que imprevistos acontecem, eu sei que a gente está trabalhando de uma forma completamente diferente, onde a região também não ajuda, né? Sempre tem queda de energia, se der um vento a internet vai embora, às vezes a gente não está com o aparelho carregado e esquece de pôr para carregar e descarrega na hora. Mas a gente precisa se planejar, a gente precisa se preparar para esse momento, desses nossos encontros virtuais. Então, prepare-se com antecedência para que você esteja bem e pronto quando a aula começar. Vamos aproveitar ao máximo as nossas sessões de aprendizagem. Vá ao seu cantinho de estudos alguns minutos antes da aula e confira se sua conexão de internet e o computador estão funcionando. Se você fez isso e me avisou com antecedência, automaticamente eu sei que você está se planejando. Tá? Então você fala, professor, eu vou me atrasar por conta disso, disso, aquilo. Ou então, professor, eu não vou conseguir entrar porque aconteceu isso, isso e isso. Eu vou entender. Tá? Prepare-se para a aula, tenha tudo o que você precisa ao seu alcance. Certifique-se de ter todos os materiais necessários antes da aula começar. Prepare seus livros, lição de casa, caderno, lápis e qualquer outra coisa que você possa precisar para que possa acompanhar facilmente a aula, tá bom? Como as nossas aulas síncronas, elas serão apenas 8 horas de aulas síncronas, quando a gente tiver a aula aqui, quando vocês precisarem apresentar alguma coisa, principalmente no dia das apresentações, mas naquele plantão de dúvidas, já tenha tudo perto, né? Inclusive o caderno ou bloco de anotações, onde você for registrar a dúvida que vocês trouxerem para cá, tá bom? Para evitar de ficar levantando, porque assim, eu falo por mim aqui, gente, quando eu estou preparando aula, às vezes eu também viajo. Então, do nada eu me pego vendo vídeo no YouTube, por exemplo, quando eu deveria estar preparando aula ou lendo ou escrevendo. Isso é normal por conta das distrações que estão aí para tirar nossa atenção, tá bom? Porém, se você está no ambiente organizadinho, o seu ambiente de estudos, eu acho que a gente consegue se preparar melhor, tá?
Continuando aqui, tá. Vista roupas adequadas, esteja apresentável para as aulas. Pode parecer ridículo e até estranho o que eu vou falar, porém... Ai, gente, estou preocupado com essa internet, mas aqui fala que eu tenho internet. Ai, ai, ai. Tá, eu vou continuar aqui então, gente. Vista roupas adequadas, pode parecer estranho até o que eu vou falar aqui para vocês, mas já teve situações de aluno assistir aula sem camisa, ou de estar deitado em rede, ou de estar no sofá, enfim. Estejam decentes, se eu posso dizer dessa forma. Imaginem que a aula síncrona, esse momento que a gente tem, é aquele momento é o momento da aula presencial, né? Então, na aula presencial a gente está arrumado, a gente está vestido de uma forma apresentável, ok? Principalmente na época das apresentações, né? Estejam com a camiseta, uma blusa, estejam com trajes formais, até porque vocês estão numa universidade. Respeite o outro, respeite seu professor e os seus colegas principalmente. Ouça com atenção o seu professor e siga as instruções. Levante sua mão quando quiser falar, espere ser chamado antes de falar. Acho que no Google Meet tem um recurso que faz isso. Ouça em silêncio quando outra pessoa estiver falando. E lembrem-se, gente, vocês já devem ter escutado isso antes. Às vezes a dúvida do colega é a minha dúvida, né? Que talvez eu não tenha tirado pelo fato da timidez ou por conta de ter esquecido, tá bom? E as aulas devem ser um diálogo, né? Deve ser uma interação mútua, não é bagunça, mas é uma conversa, é uma troca de experiências, tá? Lembrem-se que eu sou professor de vocês, não sou detentor de todo conhecimento. Tenho certeza que vocês têm experiências extremamente interessantes também para compartilhar. Tudo dentro da linha do respeito mútuo, tanto meu para com vocês, quanto de vocês para comigo e entre vocês também. Etiqueta online: devemos ter bons modos e boa conduta quando estamos na aula. Tá bom? Isso é interessante, né? Assim, às vezes a gente está em casa, tem todo o conforto da nossa casa, eu vou assistir aula tomando café ou lanchando. Tá, que faça isso. Eu não preciso saber, mas também não deixe transparecer isso de alguma forma. Tudo bem? Mantenha o microfone desligado. Novamente, o Google Meet ele tem um recurso lá que indica a mão. Eu entendo que aquilo a pessoa quer se manifestar, então eu posso desligar meu microfone e dar voz para a pessoa que quer falar. Isso não é problema. O microfone também é para redução de ruídos, né? Porque, pelo menos no bairro onde eu moro, às vezes passam as motos aí, o cara está a quilômetros de distância da minha casa, mas o barulho da moto dele atinge a cidade inteira, entendeu? E outros ruídos, batidas, latidos, discussões, que a gente sabe que tem à nossa volta, tá bom? Então o microfone desligado não é que eu não queira ouvir vocês, na verdade é por conta desses ruídos que, querendo ou não, incomoda de alguma forma e me distrai e pode distrair vocês. Seja responsável na janela do chat. O chat também é interessante a gente tocar nesse assunto. Use a janela do chat somente para assuntos referentes à aula. Somente use o recurso do chat para coisas relacionadas às suas aulas e conforme as instruções do seu professor. Além disso, ler algo não é o mesmo que ouvi-lo, portanto, pense bem antes de enviar perguntas ou comentários. Isso quer dizer a interpretação. Eu estou aqui falando sobre metodologia da pesquisa e a pessoa está lá no chat falando do foguete que está indo para Marte. Por favor, né? Isso daí não é legal. Ou então fazer comentários desagradáveis também, tá?
Novamente, a gente tem que, por mais que estejamos no ambiente online, a gente precisa fazer desse ambiente online o mais saudável possível, para ninguém criar antipatia com ninguém. Participe, preste atenção e participe bastante. Não jogue no celular, não abra suas redes sociais, nem veja vídeos. Concentre-se em suas aulas, faça anotações e participe da aula. Além disso, evite sair constantemente da sua área de estudo, pois isso pode distrair professores e colegas. Algumas vezes a gente tem o problema da conexão, eu entendo novamente, ok? Mas se você puder ficar até o fim, será muito interessante, até porque a questão da gravação eu estou percebendo é bastante complicada. Isso que eu estou fazendo hoje com vocês é a nossa aula síncrona, mas ao mesmo tempo é um teste de gravação de aula, então não tenho certeza de como ficará a qualidade do vídeo. Vocês podem me falar isso depois. Remova as distrações, trate a aula online como se fosse aula de verdade, porque é uma aula de verdade. Encontre um espaço tranquilo para a aula, desliga a TV ou qualquer música de fundo, mantenha os celulares no silencioso ou longe de você. Normalmente eu ponho o celular no banheiro, gente, só para vocês terem uma ideia. Mas enfim, não coma nem beba durante a aula para não distrair seu professor e seus colegas. Outros lembretes da sala de aula: não tenha medo de fazer perguntas, fique à vontade para perguntar ao seu professor se não souber algo ou se algo não estiver claro, tá bom? Se eu não tiver a resposta naquele momento, podem ter certeza que eu vou pesquisar, que eu vou atrás, mas eu gosto dessa interação e eu confesso que eu me sinto estranho e até mesmo besta, na maioria das vezes, olhando para essa câmera e para essa tela aqui. Porém, precisamos nos acostumar a isso. Seja gentil e educado, pense antes de falar, diga obrigado, por favor, quando apropriado. São palavras mágicas que alguns brasileiros estão esquecendo, tá bom? Acompanhe as aulas e faça suas lições. No caso, as atividades do Google Classroom, novamente, serão elas que decidirão a presença ou a ausência de vocês. Revise suas anotações, mantenha uma rotina de estudos para não se atrasar com tarefas de aula. Envie as tarefas corretamente, tentem fazer. Não estou insinuando nada e também não me entendam mal, porém eu gostaria de ver a produção de vocês. É o nosso primeiro contato e é interessante vocês tentarem ler, tentarem fazer tudo por conta própria. Eu já tenho uma certa experiência com leitura, avaliação de projetos, de estudos, redações, e acreditem, gente, cada um de nós tem uma forma particular de escrever. Então, se você copiou de alguém, eu vou saber de quem você copiou por conta desses detalhes da escrita que, querendo ou não, é particular. Não é ameaça, talvez nem seja um conselho, mas é só para vocês entenderem que isso não leva a lugar nenhum e que vocês estão trabalhando, estão estudando para o futuro profissional de vocês também. Faça pausas e saia da internet, encontre tempo para recarregar as energias e faça atividades fora da internet. É extremamente importante, principalmente nesse período de aulas online, por isso que eu gostaria de entrar num acordo com vocês em relação aos horários. Eu posso ser flexível, desde que entreguem tudo dentro do período, dentro do dia daquela atividade, né? Porque eu também acredito que a gente nós precisamos fazer outras coisas além de estar o tempo inteiro aqui de frente para esse computador. Ajude o outro colega, ajude da melhor forma possível, seja gentil com todos, vamos encorajar e animar uns aos outros. Aquela técnica que eu falei para vocês anteriormente de scaffolding, utilizada na Europa para acompanhar a aprendizagem, é uma técnica interessante e que os alunos europeus das escolas europeias, eles utilizam na prática diária deles. Então, na maioria das vezes, o professor está na sala apenas como mediador, porque aqueles alunos eles vão se ajudar.
às vezes a gente aprende melhor com a explicação do colega do que com a explicação do professor. Isso é um fato. Não que o professor seja mal ou não saiba dar aula, mas é por uma questão mesmo de afinidade, cara. Tá bom? Então esse tipo de trabalho coletivo, esse tipo de trabalho grupo é super válido, principalmente na área de pesquisa. Tá bom? E aqui, gente, eu finalizo, né? A educação não é o encher de um balde, mas o acender de uma chama. Né? É impossível abrir a cabeça de alguém e colocar conhecimento lá dentro. Esse conhecimento ele será construído, né? E todos os dias uma forma nova de aprendizagem é adquirida e até mesmo concretizada. Tá bom? Novamente aqui é o meu contato, fique à vontade para falar comigo. Obviamente eu coloquei aqui horário de atendimento dentro do bom senso. Não tenho problema em respondê-los, desde que obedeça alguns horários. Não me manda mensagem de madrugada esperando uma resposta imediata no WhatsApp, porque vocês não terão. Tá bom? Domingo também é sagrado. Talvez à noite eu responda, que é quando eu pego nas coisas para trabalhar, para preparar para segunda-feira e para a semana. Tá bom? Se não for algo de imediato, podem enviar um e-mail. Eu checo meu e-mail constantemente. Tá bom? E vocês também terão a resposta de vocês. Então eu finalizo aqui, gente. Muito obrigado. Infelizmente tivemos algum problema técnico, de internet principalmente, tá? Mas perguntas, dúvidas, por favor, deixem lá no WhatsApp, que eu posso responder e tirar todas, tá bom? Muito obrigado novamente, tenham todos um bom dia.